Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Mundos, esse podcast que traz esses relatos de experiências dos estudantes de logosofia. Hoje eu tô aqui com a Karina Rettori. Muito obrigada por aceitar esse convite tão especial de você trazer sobre as suas experiências individuais, né? Desse conhecimento que a gente tem aprendido com a logosofia. Conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória, um pouquinho sobre a sua vida. Então, eu sou Karina, sou mãe, empreendedora, sou síndica profissional e venho então hoje trazer uma experiência em relação à convivência humana. Essa atividade tu apresentou aqui na Fundação Logosófica, né? Era uma atividade aberta, tem várias atividades que são abertas ao público, né? Então, quem não estuda logosofia pode conhecer, pode vir e entender um pouquinho mais essa ampla ciência, né? Que às vezes em um podcast não consegue entender, né, muita coisa. E essas atividades, então, elas dão essa oportunidade, né? Conta um pouquinho pra gente o que você aprendeu com esse estudo, né? Com essas experiências. Sim. Aqui na Fundação, então, a gente aprende a fazer ciência na própria vida. E é isso que eu vou trazer um pouquinho hoje, né? Com uma experiência em relação a um familiar que diversas vezes acontecia de eu fazer uma ajuda para ele, enfim, fazer uma colaboração, e ele reagia e trazia, né, elementos de agressividade, né, agir de forma um pouco mais grotesca, e eu gostaria de agir diferente, né, mas se passava ali no ambiente mental pensamentos que eu não podia deixar ele falar assim comigo, que eu tinha que revidar, onde é que já se viu, né, deixar aquela pessoa falar daquela forma comigo. E por diversas vezes, então, eu observei dentro de mim pensamentos, né, esses pensamentos, e eu sentia como se fosse um vulcão, bem um vulcão mesmo. E eu, por diversas vezes, entrei assim em erupção, né, revidava da mesma maneira e saía em palavras aquilo que estava, né, só na mente. Isso eu já vivi muito. E como é difícil mesmo, né, a gente conseguir interromper essa força que a gente sente dentro, né? Porque uma sensação que eu tinha antes de estudar era o arrependimento depois. Era só isso que eu conseguia. Eu sentia arrependimento de ter feito, de ter falado coisas que eu não queria, né? Então conta pra gente o que você fez, quais recursos tu usou pra usar essa experiência mesmo e mudar de conduta, né? Porque a gente não precisa ser igual ao outro, né? Se ele tá errando, eu não preciso justificar o meu erro em cima dele, né? Exatamente. Então, assim, primeiro foi observar mesmo, né? Então, assim, imaginei que eu tava num oceano imenso, né? E aí eu precisei, então, mergulhar de cabeça naquele oceano. E quando eu mergulhei, eu vi, assim, diversos peixes de diversas espécies. Foi assim que eu me identifiquei. E quando aconteceu aquela situação, logo depois o ambiente fica caótico, né? O clima do ambiente familiar fica ruim. E a gente aprende aqui na Fundação Logosófica que a gente precisa estudar aquilo que a gente experimenta. E até mesmo as coisas ruins, né? Principalmente, né? Porque a gente precisa evoluir. Sim. E então foi isso que eu fui fazer. E no estudo da logosofia eu encontrei um ensinamento que fala que a uma emoção pessimista, uma reação pessimista, eu tenho que opor outra otimista, a uma violenta, outra sedante, e fazer isso com plena consciência que vai dar certo. Então o que eu fiz, né? Ao longo do período ali, eu sempre olhava o familiar, né, vendo os movimentos dele de bem, né, ele tem muitos, né, elementos de uma conduta honrosa, né, ajuda, colabora com a família. Então, eu trouxe esse aspecto em primeiro lugar no dia a dia. Então, observei isso, trazia gratidão também, né? Ele cultivava a gratidão. E isso dentro de ti. Dentro de mim. E sabia que... E também externava, né? Passei a externar isso. Porque fazendo isso, eu entendo que a gente vai criando uma fortaleza, né? Vai trazendo o aspecto bom em relação àquele familiar,
ao invés de ficar só pensando e alimentando aqueles pensamentos dos aspectos negativos. Sim. Então eu, né, fui vivendo isso ao longo do tempo e sabendo que aquela experiência ia acontecer de novo. Porque essas experiências acontecem com familiar, acontecem com amigos e iam acontecer em outros momentos. E é óbvio que voltou a acontecer. E sabe que isso é muito sobre o casamento também, né? Exatamente. A gente... São duas pessoas muito diferentes, né? Ou às vezes parecidas, mas tem diferenças, né? E algo que eu tenho colocado sempre na mente e no coração, né? Para os dois conversarem também, né? Sempre recordar o porquê que eu estou com ele. Recordar a origem de tudo, né? Por que que eu decidi me casar? E até o fotógrafo no dia falou assim, né? Que ele também é casado, ele disse assim, lembrem sempre desse dia. E eu levei isso para algo muito profundo, sabe? De lembrar mesmo do dia que eu tomei a decisão de me casar. Porque é isso que nos fortalece. Porque são dois imperfeitos. E vão ter, né, atuações, condutas, falas, às vezes muito imperfeitas, né? E aí, o que me faz permanecer, né? Claro que tem, às vezes, situações que não vale a pena, né? A gente sabe. Mas tem muitos, eu imagino que tem muitos casamentos que às vezes acabam encerrando por esse motivo, né? De alimentar, às vezes, somente o negativo, né? Não tem dúvida. Se a gente não para olhar para dentro e bloquear esse tipo de ações, com certeza o que vai resultar é uma separação, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente foi fazendo então ao longo desse tempo? Também a gente aprende aqui também a analogias, né? Analogias em relação à natureza, porque a natureza é uma mestra. Né? E aí, como eu identificava que dentro de mim era como se fosse um vulcão, eu também fui dar uma pesquisada como que funcionava o vulcão, sabe? E eu compreendi que o vulcão, depois que ele entra em erupção, as lavas, elas se transformam em rochas e essas rochas, elas desprendem muitos nutrientes para o solo. E assim como as lavas, né, e esses nutrientes, eu também poderia enriquecer meu mundo interno diante daquela situação que ocorreu. Né? Então, o que eu fiz naquele momento, então, naquela situação que voltou a ocorrer? A primeira coisa era, eu não queria viver aquela situação pós o fato que ocorre. E também recordei da importância da família, da importância dos bons momentos. E como eu já vinha fazendo esse movimento, eu consegui serenar. Claro que saiu uma fumacinha, sabe aquela fumacinha? Sim. Mas ele não entrou em erupção. E então eu saí daquele cômodo, né? Fui para outro ambiente da casa e saí com muita alegria. Saí com muita alegria de não ter externado em palavras aquilo que ainda estava na mente. Porque, sem dúvida nenhuma, quando acontecem essas situações, né? Que não são, né, muito agradáveis, os pensamentos, eles estão ali. Veio pensamentos novamente, os mesmos estavam ali. Mas eu consegui, naquele momento, então, contê-los. Isso foi muito gratificante e é muito especial, sabe? Muito especial. E aí eu vejo que parece uma experiência simples, mas à medida que a gente vai serenando e avaliando a experiência, eu entendi que aquilo que acontecia era justamente por isso que você falou. Toda aquela discórdia, aqueles pensamentos, né, ruins, é para dissolver um laço, seja um laço familiar, seja um laço de amizade, seja, às vezes, até uma pessoa acaba até pedindo demissão do emprego por uma situação simples como essa, que seria só conter, né, os pensamentos que estão na mente e não deixar sair em forma de palavras. Que interessante, né? Porque eu compartilho muito dessa experiência. Tenho algumas vivências, né, que tenho interrompido
esse pensamento de impulsividade, de impaciência, né? E algo que eu tenho comprovado é que, poxa, eu vivi a vida toda reagindo, né? Eu vivi a vida toda dando, né, devolvendo uma fala, né, assim. Então não é de um dia para o outro que eu vou também conseguir lidar com uma situação de alguém ser, né, impaciente comigo, que eu vou conseguir de um dia para o outro conseguir, né, ser inalterável, né? Então, algo que eu tenho observado é anotar os pensamentos que surgiram ali e ver quais deles eu quero para minha vida e quais deles eu quero para aquela relação, né? Porque nem tudo é sobre o erro do outro, né? Às vezes a gente está causando mesmo. É identificar qual que é o erro do outro, mas qual que é o meu, né? O que eu contribuí para chegar naquele ponto também, né? Às vezes não é nenhuma discussão, mas é um desconforto, né? É algo assim que não precisava existir dentro daquela, né? Uma fala ácida, vamos dar esse nome, né? Que às vezes não precisava, né? E quanta coisa eu poderia oferecer, né? Tem uma referência que eu acho ótima. Eu acho que tá no Senhor de Sandra, do González Pecote, que diz que a maioria das pessoas espera 90% dos demais fazendo só 10%. Né? E isso é muito real quando a gente fala em convivência, né? A gente muitas vezes espera mais do outro e faz pouco de nós, né? Então, quando a gente identifica essa parcela, vamos fazer 50%, né? 50-50 nessa convivência, ou 100%, né, da minha parte e 100% do outro, né? Isso acalenta e parece que tudo fica mais harmônico, né, na convivência. Mas conta mais sobre o que você aprendeu com tudo isso. Então, essa questão de dar também, né, eu dar mais do que 90% ou dar 100% também é algo que eu tenho praticado muito na minha experiência familiar. E outro aspecto é que às vezes a gente quer ser honesto, né, falar o que o outro, né, o que nós entendemos que o outro tem que fazer, ou que é o ideal, enfim. Só que talvez não seja aquele momento de falar. Uhum. Né? Então, encontrar o melhor momento, encontrar as melhores palavras. Sim. Tenho aprendido também que a pessoa, ela também tem que se dar, né, se dar conta. Às vezes a gente nem precisa falar. Uhum. E um aspecto fundamental também é o exemplo. Então, no momento que a pessoa, né, revida com certa brusquidão, com certa agressividade, porque tá, né, tendo um pensamento, não é a pessoa, porque, né, tem que separar a pessoa do pensamento. Eu vejo que quando a gente muda, a pessoa muda também. Uhum. Né? Agora, se você começa a agir da mesma forma que ela, para revidar com a mesma moeda, para em função da vaidade, enfim, aí aquele acaba sendo o normal do lar. Sim. Então a mudança tem que partir a partir de mim mesma, para que eu consiga mudar o ambiente. Então não é mudando o outro, não é querendo que o outro não reaja, né, que as coisas vão se resolver. Não, né, é partindo de mim. E outro aspecto, né, que tem no ensinamento, que é o otimismo. Então, eu entendi que o otimismo não é só vai tudo dar certo, daqui a pouco as coisas vão se resolver por si mesmas, né, o outro vai mudar. Não, o otimismo é quando eu efetivamente entro em ação para melhorar. Então, é melhorar a palavra, melhorar a atitude, melhorar o comportamento. Isso é um otimismo verdadeiro. E aí eu preciso me mover para isso. Preciso estudar a experiência e preciso aplicar também na experiência aquilo que eu estudo, que é aquilo que a gente estuda aqui na Fundação Logosóptica. Que quando a gente atua melhor, é muito... não natural, mas convida o outro a dar a melhor parte dele também, né? Isso eu tenho também visto muito resultado, né? Quando a gente tem os melhores pensamentos, a melhor conduta, isso melhora o ambiente e favorece para que o outro também vá se aperfeiçoando também, né? E
E assim, é um estudo e uma aplicação que foi numa situação, numa situação familiar, mas que reverbera para outras áreas da vida. Sim. Então, num ambiente profissional, né? Às vezes a pessoa chega, né? Sou síndica profissional. Então, as pessoas chegam lá do condomínio indignada. E aí, ter esses elementos, né? Primeiro separando a pessoa do pensamento, sabendo que o que está atuando, porque já enxerguei dentro de mim. Eu tô vendo o vulcão nela. E aí, então, eu consigo, então, me recolocando e não entrando naquele movimento dos mesmos pensamentos, mudar aquele ambiente. Né? Então, por diversas vezes já aconteceu da pessoa chegar com bastante rigidez, enfim, e só a questão de eu estar com uma postura serena, tranquila, porque conheci esse ambiente desses pensamentos, a pessoa já se acalma, ou ela acaba trazendo, né, aquela situação crítica, mas depois ela se acalma e pede desculpa, concorda que errou, entende? Então, assim, não tenho dúvida que à medida que a gente vai mudando o nosso comportamento, identificando o que se passa dentro e conseguindo mudar os pensamentos, porque parece difícil, mas é algo muito simples você mudar um pensamento. Então, é mudar um pensamento que sairia em formas de palavra de brusquidão, né, por tranquilidade, serenidade, e aí você muda todo um ambiente. E é simples, mas é muito profundo, né? Na minha experiência como professora, eu vejo assim com as crianças que a forma como você atua, né? A forma como você fala, o olhar já tem uma interfere, né? Eu via as crianças brincando de professora na sala, né? E aí, uma que era a professora, ela disse assim, não, mas eu quero que você olhe nos meus olhos. Isso é o reflexo de como a gente atua com eles, né? De como a gente tem inspirado eles, né? Para uma melhor convivência, né? E como esse tema de convivência ele é importante para a humanidade. Afinal, o ser humano ele não vive sozinho, né? A gente o tempo todo tem convivência, tem na família, tem no trabalho. Quando você está vivendo essas experiências de conflito, que eu imagino como síndica, tenham muitos, né? Quais elementos te amparam para estar, acho que atenta, né, a se conduzir melhor, assim? O primeiro é ser exemplo. E exemplo de serenidade, de tranquilidade e o amor à humanidade. Então, assim, eu tenho aprendido que, inclusive a profissão, além da família, tem que ser um campo experimental para eu evoluir. Então, é na profissão, é na família, são nas relações, é na convivência que eu vou conseguir me lapidar a minha tolerância, a minha paciência, a minha vaidade. Então, às vezes, uma crítica, né? Às vezes a pessoa leva uma crítica como algo ruim em função da vaidade, em função do amor próprio. E eu tenho entendido que a minha profissão é um campo para eu evoluir. Então, quando eu tenho todo esse cenário, né, que tenho na vida profissional, mas tenho muito mais na vida familiar, eu vejo que assim eu vou avançando. Né? E o propósito de se superar a cada dia, de querer ser melhor, de querer ter uma humanidade melhor. E para ter uma humanidade melhor, sem dúvida, tem que partir de mim. Então, isso que faz com que eu me mova para querer se melhorar sempre. Sabe que é algo que eu tenho aprendido, né? Que parece que essa sabedoria universal, ela tem leis, né? E você acessa esse conhecimento de acordo com o seu merecimento, né? Então, se eu tô irritada, incomodada, atuando mal com as pessoas, não cabe no mesmo espaço sentimentos profundos, né? Virtudes. Os dois não ocupam o mesmo espaço, né? E aí, quando eu vou conseguindo alcançar essas virtudes, essa conduta mais elevada, eu vou, inclusive, acessando esses conhecimentos
vão ficando mais próximos de mim, eu vou conseguindo entender coisas, né? Inclusive entender o outro com uma amplidão muito maior do que se eu não tivesse nesse caminho, né? Isso também acontece para a humanidade, né? Quando você diz que você quer ajudar a humanidade, esse sentimento mesmo, né? De querer fazer o bem, como hoje, né? O podcast, ele é para isso, né? Para difundir esse conhecimento do bem. Ele ampara a gente e dá um calor no coração e faz a gente ser mais elevado mesmo. Compreender coisas num grau, né, de muito maior do que simplesmente a vida corriqueira, assim, do nosso dia a dia, né? É uma escola de inspiração humana. Exatamente. Querida, muito obrigada, muito grata por a sua presença. Esse tema, ele é enorme, né? Vamos te chamar para mais vezes. Obrigada, Luísa. Muito obrigada pela sua presença. Então, se você gostou desse episódio, temos muito mais vindo por aí e outros que já passaram. Tema convivência é muito importante para nós, para todos, né? Conviver bem. É um futuro da humanidade que estamos plantando hoje, né? Pensando na nossa evolução e também na evolução das próximas gerações. Curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você vê que seja interessada e até lá!